Fala galera, beleza? Então no episódio 2 do CNXcast nós vamos receber a Laís e a Renata. Elas são do Seu Bem Estilo, são duas consultoras de imagem. E cara, elas vieram com várias perguntas pra gente sobre posicionamento, sobre como vender melhor o serviço delas, como ela pode comunicar isso melhor pro seu público. Então fica ligado aí, cara, porque tem muito insight que pode valer pro seu negócio também. Elas saíram totalmente maravilhadas com o conteúdo. Eu sou muito grato a elas por terem participado disso. E se você quiser, né, participar também, lá na nossa página conexão.marketing, vai lá, preenche o formulário, vem passar uma hora com a gente, conversar, e a gente grava o nosso conteúdo e publica. A gente faz como uma troca, né? Para que a gente tenha aí conteúdo que vai servir para várias pessoas, para vários tipos de negócio. Esse é o propósito da Conexão, também ajudar aos pequenos empreendedores a se posicionarem na internet. Então, fica ligado com o CNXcast, episódio 2, muitos insights legais que podem servir para o teu negócio também. Vem com a gente! Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do CNXcast. E hoje a gente está recebendo aqui a Laís e a Renata. Elas são do Seu Bem Estilo e vão contar um pouquinho pra gente da história de negócio delas e de como tudo começou, enfim, do que elas têm para passar pra gente em termos de o que é o Seu Bem Estilo, o propósito, enfim. A bola tá com vocês aí. Vamos lá, se apresente aí pra galera. Então, eu sou a Laís. Eu sou a Renata, nós somos o Seu Bem Estilo. Seu Bem Estilo nasceu da ideia de ajudar as pessoas a expressarem quem elas são através da imagem. A gente percebeu que elas tinham muita dificuldade com isso. A gente, em determinado momento também, e nós fizemos o curso e trabalhar foi uma coisa natural, né? Assim, no curso mesmo as pessoas começaram a procurar a gente. Mas elas quem tinham dificuldade com isso? Para quem é o Seu Bem Estilo? Sim, aí esse é o grande diferencial do Seu Bem Estilo. Porque geralmente a consultoria de imagem se direciona mais a mulheres. E a gente sempre fala que o Seu Bem Estilo é para todos. Mulheres, homens, crianças, os idosos, qualquer pessoa. Legal. O Seu Bem Estilo é para todos. Essa galera que procura vocês, assim, eles procuram o que movimenta, assim, o que move eles a procurar uma consultoria de imagem? Porque assim, geralmente a gente pensa a empresa geralmente ela pensa, tipo, cara, vou resolver um problema de uma pessoa. O que é isso que vocês resolvem? Que dor é essa que vocês atingem, assim, que vai na veia do público, assim, que vocês acham que move essa galera para procurar vocês? Primeiramente, eu acredito que a autoestima, né, hoje, nos dias atuais, né, a autoestima, né, está um pouco abalado, e a questão da imagem mesmo, tanto profissional como pessoal. Normalmente profissional, né, bem mais que o profissional, às vezes a pessoa tem o conhecimento, tem qualificações, mas a imagem dela não está adequada com aquilo que ela é. Entendi. Né? Então é mais relacionado a isso, né? É uma insatisfação consigo. Por exemplo, nossa primeira cliente, ela queria ter credibilidade no trabalho, ela trabalhava muito bem, só que ela não conseguia mudar de cargo e ela tinha potencial para isso. E como mãe, ela não tinha credibilidade dentro da família dela e tudo isso ela não entendia o porquê. E a gente foi falando, é uma coisa meio psicológica também, né? Conversando, e a gente percebeu que era por causa da imagem que ela transmitia e que na realidade não era a imagem que ela queria transmitir. Legal. Puxando esse gancho de como vocês mudam a vida das pessoas, a gente queria saber um pouco qual o propósito da empresa de vocês. Eu imagino que tenha começado de algum jeito e que vocês tenham um propósito. A gente estava conversando agora há pouco, o propósito do Mac qual é? É servir lanche? Não. O propósito do Mac é otimizar o tempo das pessoas. Como é que você almoça em 10 minutos? Indo no McDonald's. Qual é o propósito de vocês hoje? Então, o propósito da empresa é justamente esse de expressar quem você é, o que está dentro, né, da pessoa, porque normalmente ela não consegue expressar, né, ou pelas vestimentas, né, pela postura. Então a gente trabalha bem a questão, como ela falou, do psicológico, o de dentro para fora, né, o que está dentro para externar mesmo
quem ela é, o que ela quer expressar, o que ela quer comunicar para o mundo. A ideia é mais ou menos É isso. de tornar isso possível, porque a maioria das pessoas fala, imagem é besteira. Talvez até a nossa geração cresceu ouvindo isso, mas no fundo todo mundo se preocupa com a imagem. Eu tô bem, o que você achou disso? Ou então comenta de alguém, nossa, como fulano tá bem arrumado? Ou seja, de alguma forma a imagem é uma preocupação dessa pessoa também. E muitas vezes as pessoas acham que isso não é acessível a elas. E o seu bem estilo veio justamente, seu bem estilo, justamente tornar isso acessível, mostrar que é para as pessoas reais. A gente sentia que a consultoria de imagem era algo distante de um público, por exemplo, com baixo poder aquisitivo, ou de pessoas que não se encaixavam num padrão ideal assim, né? Que a sociedade exige de beleza. Então não é isso. A consultoria de imagem pode ser para qualquer pessoa e pode beneficiar qualquer pessoa. Legal. E de que forma vocês estão comunicando esse trabalho de vocês hoje? Vocês têm alguma dificuldade de fazer o público entender vocês acham que tem uma quebra nessa comunicação? Desabafa aí, conta pra nós. Bom, hoje a gente está conseguindo fazer as pessoas entenderem um pouco mais, mas a maioria acha, vocês vendem roupas? Mas pra que eu vou pagar alguém para me ajudar a escolher uma roupa? Mas aí são desafios que a gente mostra antes e depois, né? Não é assim. E das pessoas entenderem que o serviço, ele tem aquele custo, mas ele vale a pena. Sim. Que ela mesma sozinha, eu posso parar, olhar na internet tudo, posso me medir, posso comprar o tecido, mas não é isso, né? Por exemplo, a gente para a nossa vida para estudar isso, para olhar, e as pessoas no dia a dia não têm isso. E vocês têm uma dificuldade de gerar o valor, né? De fazer com que as pessoas entendam o valor do trabalho de vocês, né? Assim, de comunicar dessa forma. Sim. E a gente vê, por exemplo, algumas pessoas, nossa, achei muito caro. Essa mesma pessoa, sei lá, tá fazendo várias outras coisas, né? E aí a gente olha, mas talvez ela não entendeu o valor. Isso. Ou o que pode mudar na vida dela. Aí a gente fica se perguntando até o que a gente tem que fazer. O custo-benefício, né? Por exemplo, tem a questão de compras, né? Tem pessoas que compram absurdamente, mas não vestem as roupas porque não se identificam com aquela roupa que elas compraram. Então elas gastam rios de dinheiro comprando, tentando se identificar com a roupa e... Cara, então aqui de cara eu já identifiquei alguns benefícios já, assim, né, do produto que eu acho que vocês podem comunicar dessa forma. Porque assim, eu costumo dizer o seguinte, independente do que a gente vende, a gente está no mercado de educação. A gente tem que educar o nosso público a respeito do nosso produto, do nosso serviço e fazer ele entender que aquilo é relevante para ele e que aquilo de alguma forma resolva algum problema que ele tem. Então, por exemplo, vocês falaram de um benefício que eu achei super legal, que é a autoestima. Né? Então, não é uma questão de combinação de cores ou de nada, é fazer a pessoa se sentir às vezes melhor, de se reposicionar dentro da família, que é né, você falou de uma mãe, dentro do trabalho. Então, assim, de repente, vocês comunicarem mais esses benefícios do que propriamente do lado técnico do trabalho de vocês. Não sei como eu não cheguei a olhar como é que está a comunicação de vocês, mas eu acho que é um feedback que a gente pode dar. Tem alguma coisa que tu... eu acho que a gente pode resumir isso, na verdade, perguntando para vocês. O que vocês vendem? Qual é o produto de vocês? A gente sempre vai falar que são os serviços, né? Quais são os serviços? Vamos lá. Pode. Personal shopper, né? Que é quando a gente ensina as pessoas a comprarem, né? Dentro de quem ela é, do estilo dela. A gente faz lançamento. Como é que o personal shopper muda a vida da pessoa? Muito, por exemplo, além de tempo, porque, por exemplo, nós vamos escolher primeiro as roupas, né? E ela vai lá só experimentar. Questão da loja, ela não vai perder tempo procurando lojas. Então, a gente consumo consciente, a gente não vai comprar coisas que ela não precisa. A gente já conversou com ela, já sabe a ocupação dela, já sabe as necessidades dela. Né? Economiza espaço no armário? Também, Porque aí tem, economia de espaço, aí vem o closet cleaning, né? Que é o personal. Outro produto. Então, peraí. Fala um pouco do closet cleaning. Closet cleaning é quando a gente olha o guarda-roupa dela e a primeira pergunta é o que ela sente ao ver o guarda-roupa dela. Porque normalmente está cheio de coisas que ela não utiliza. Então, a gente faz justamente essa questão de separação do que ela precisa,
né? Do que ela não cabe mais Aquela nela. roupa de 10 anos atrás que tá lá dentro. E qual a mudança que isso gera na vida dela? Além do valor, questão emocional, porque as clientes elas levam muito a questão do emocional, né? Então, aquela roupa foi o meu ex-namorado que deu. Na Copa de 1800. Né? Como é que vocês trabalham isso, a questão do desapego? Deve ser uma objeção pra vocês nesse trabalho. É uma conversa, a gente conversa fazendo e a gente vai falando, você acha que as memórias devem ser guardadas no guarda-roupa? Será que é um lugar para se guardar memórias? Ou é um lugar para se guardar as suas roupas, o que você usa? É que as pessoas querem muito materializar a coisas que a gente tem que guardar. Aqui O dentro. último produto de vocês. Nós temos a questão do visagismo, né? E a questão da análise do biotipo também, Coloração pessoal. que é quando a gente tira as medidas mesmo das clientes, dos clientes, e aí a gente identifica e mostra para elas quais são as roupas que favorecem o biotipo físico dela, né? Ensina a harmonizar. Você precisa fazer uma cirurgia, talvez, para ter algo que você queira ter. Tá. Só uma coisa sobre o personal home também é que a gente ajuda as pessoas a serem menos apegadas. E isso, por exemplo, se eu não consigo arrumar a minha cama todos os dias, por exemplo, talvez eu não vou desenvolver atividades maiores. Se o meu guarda-roupa é uma bagunça e eu não consigo resolver outras coisas na minha vida, a gente tem que começar do pequeno. A gente sempre fala isso, comece pequeno, seja grande. Um pouco do que o Gutenberg estava falando, e aí eu já vou entrar numa dor de vocês que vocês ainda não contaram, mas a gente sabe que é a dor de todo empresário, que é venda. E aí quando a gente pergunta qual o produto ou serviço de vocês, e vocês respondem que é personal shopper, closet clean, visagismo, análise de biotipo, é uma preocupação. Porque quando você vende esse tipo de serviço, o cara da esquina também vende, a outra moça também vende, a pessoa sempre vai achar alguém que vende mais barato do que vocês vendem. E aí a gente vai tentar mudar esse discurso, porque vocês não vendem personal shopper, vocês vendem otimização de tempo. Vocês não vendem visagismo, vocês vendem autoestima. Vocês não vendem closet clean, vocês vendem vocês vendem melhores emoções, né, do cliente, otimização de espaço. Então, a gente precisa atrair o nosso produto pela transformação que eu gero na vida do cliente, e não pelo produto em si que eu vendo, né? E aí o Gutenberg deve complementar. Não, mas é isso. Assim, a gente quando... às vezes a gente tem um olhar muito técnico em cima daquilo que a gente faz, até porque a gente estudou bastante. E a gente quer, de repente... é muito natural isso. A gente quer falar do que a gente sabe. Né? E a gente, às vezes, quer convencer o nosso cliente pelo arcabouço técnico que a gente tem em cima daquilo que a gente faz. Né? E às vezes o cara, ele não entende. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui na agência mesmo, como a gente estava atuando. A gente começou a estudar muito conteúdo, estudar muita, enfim, tudo que a gente conhecia. A gente começou a escrever no blog termos muito técnicos. Tipo, a gente estava escrevendo para as outras agências, a gente estava escrevendo para os nossos concorrentes. Tipo, olha, vocês escrevem isso, mas eu também sei escrever, tá? Mas sim, e o meu público que quer comprar de mim? Ele não vai saber o que é um lead, não vai saber o que é uma landing page, ele não tem nem ideia do que é isso. Então, de alguma forma, eu tenho que mostrar para ele o benefício que ele vai ter quando ele começar a utilizar essas ferramentas. E aí, quando a gente mudou a nossa linguagem do blog para uma linguagem mais acessível, ou seja, como que o cara vai conseguir, ele precisa gerar mais lead, é uma dor dele. Cara, ele vai gerar mais lead, de repente, fazendo um anúncio, a gente começa a mostrar para ele como faz um anúncio, falar uma linguagem mais direta, não precisa ser tão técnico, né? E dando uma abordagem um pouco mais genérica para ele entender o contexto todo. Ele não precisa ser técnico, ele não precisa, né? Então, quando você fala, às vezes, personal shopper, lógico, as mulheres são bem antenadas, tudo, elas vão entender. Mas, de repente, elas não entendem as nuances daquele negócio. E aí, quando você começa a falar do benefício, você começa a vender o sonho daquilo, né? Eu começo a entender, putz, cara, meu guarda-roupa realmente tá uma tranqueira, né? Eu vou precisar, olha, eles vão pôr... Tem muita gente que é assim, que quando... De repente abre o guarda-roupa e já fecha rapidinho, diz, não, tá uma zona isso aqui, isso não tá me fazendo mal, tudo que eu queria era fazer assim, isso aqui tá arrumado. Então aí esse sentimento eu acho que vocês têm que vender, compartilhar. E muito assim, quando vocês atenderem algumas pessoas, acho muito legal vocês pegarem esse depoimento de transformação. Do que causou, o que aquilo impactou diretamente na vida dela. Essa mãe que se
hoje se coloca melhor na família, que conseguiu uma ascensão profissional porque vocês conseguiram passar a imagem que ela precisava para atingir esse objetivo. E hoje, como ela se comporta, como ela se sente de repente mais autoconfiante, né? Uma mulher quando é mãe, por exemplo, a autoestima dela cai um pouco, muda o corpo, toda essa situação. Então, falar muito do emocional. A gente sabe que assim, personal shopper, close, vocês são fera no que vocês fazem, vocês, né, arrebentam. Vocês estudaram, vocês se planejaram para isso, mas o público final às vezes não quer saber. Por exemplo, ele não quer saber se uma caneta Bic tem 15 centímetros, ele quer saber de repente se ela cabe no bolso dele, né? A gente brinca, se o cara ele precisa furar um quadro na parede, ele vai lá olhar uma furadeira, mas ele não quer a furadeira, ele quer comprar um quadro na parede, ele quer comprar um buraco, a furadeira é só o meio. Então a gente pensar muito nessa questão de como que a gente vai comunicar o nosso produto para o nosso público. Porque lembrando sempre que, eu volto a falar, independente do que a gente vende, a gente está no mercado de educação. A gente tem que educar o nosso público para que ele veja o valor nessa transformação. E aí ele vai começar a sair da questão do preço, né? Você começa a fugir da questão do preço, porque vocês devem acompanhar outras pessoas que fazem o mesmo trabalho que vocês e pode reparar que muitas delas, porque vira um ciclo, assim, uma começa a seguir a outra, como as agências, como todo o mercado, um começa a seguir os outros e a gente começa a se posicionar em função do nosso concorrente. Mas hoje, independente do seu concorrente, a gente está disputando espaço com todo mundo, né? Quando você está na rede social, por exemplo, você não está ali para ver um anúncio, você está ali para ver o que te interessa. Se um anúncio te interessar, você vai ver. Só que você concorre com um cara que vende carro, de repente o seu público faz o mesmo, está ali no mesmo nicho daquele ali, com outro que vende não sei o quê, com outro que vende não sei o quê, você está concorrendo pelo tempo do cara que é escasso ali na rede social. Então, quanto mais coisas de valor vocês produzirem, acho que quanto mais coisas que gerem esse efeito, né? Uau, assim, o cara olhar e falar, putz, olha como transformou isso, eu sou mãe, eu estou com autoestima baixa, eu também preciso disso. Ela se conecta com outras pessoas. Então, pegar esses depoimentos, eu acho que é fundamental, assim, para vocês começarem a se posicionar. E vocês olham para quem está fazendo isso e vocês começam a se basear e repetir o que as pessoas estão fazendo, porque vocês devem pensar assim, pô, se a gente não fizer assim, a gente vai estar fora. Não, cara, faz diferente. Faz diferente que vocês vão se diferenciar. Porque aí vocês param de seguir a manada e vocês vão começar a ganhar uma audiência mais qualificada. A galera que está ali, de repente, vão ver em vocês, putz, elas são diferentes, ufa, precisava disso. É um estalo, assim. O que acontece muito, eu acho que tem muito a ver com esse problema que vocês identificaram, as pessoas pedem muito orçamento, muito, hoje. E já é uma conquista, porque antes nem isso. Só que pouquíssimas fecham alguns serviços, pouquíssimas. Mas elas pedem muito e a gente fica, poxa, as pessoas são tão pediosas, né? E vocês conseguem entender o porquê elas não fecham? Agora sim. Mas deixa eu te falar, deixa eu te dar uma dica que foi bem legal pra gente também, quando as pessoas pediam orçamento. Ao invés de a gente mandar o orçamento cru, assim, ó, é tanto isso aqui é tanto e tal, a gente começava a pesquisar aquela pessoa, no caso aquela empresa, e a gente, antes de apresentar o orçamento, a gente apresentava de alguma forma uma solução, um caminho para ela seguir. Então, tipo assim, olha, eu vi que seu mercado é assim, que você atua nesse ramo, você tem esses concorrentes, assim. A gente dava uma mini consultoria, já gerava um algo de valor na hora de apresentar o orçamento. Então, eu acho interessante, de repente, vocês pensarem assim, quando a pessoa pedir um orçamento, alguma coisa mínima de informação que vocês possam ter, que vocês possam devolver com o orçamento, já algo de valor. Mesmo que ela não feche com você, sabe? Tipo assim, mas dá um conteúdo de valor para ela, dá um direcionamento, ó, pelas suas características, eu acho que essas cores, estou falando aqui de... eu não entendo. Não, mas pelo que você preencheu aqui, de repente, isso pode ser melhor para você, assim, assado. Já naquele momento. Já naquele momento. Porque você gera um impacto ali, ela vai receber aquele orçamento, existe um gatilho mental que a gente chama de reciprocidade. Né? Algumas pessoas vão valorizar, outras não, mas aquelas que se sentirem, poxa, elas me passaram um negócio assim, seria só pedir um orçamento, elas já me deram uma, pô, posso avançar na negociação. De repente a taxa de fechamento vai ser maior, vai crescer. E hoje quando a gente manda só orçamento seco, o cara olha, aí vai pelo preço. Ah, posso pagar, não posso, e nunca é prioridade, né? Você nunca consegue gerar aquele senso de urgência, porque a pessoa não vai morrer se ela não arrumar o guarda-roupa, ela não vai morrer se ela não for no personal shopper. Então, assim, de repente gerar um gatilho de escassez, ó, a gente está com essa condição especial até tal dia, baraná, a gente está... Né? E assim, pensar em estratégias que você possa acelerar
esse fechamento. Eu acho interessante isso. Eu percebi que no nosso orçamento também, que a gente manda, tem mais a descrição de como é o trabalho do que os benefícios. Isso. A gente tinha pensado. O caminho tem que ser inverso. Porque por mais que o cliente fale, eu quero o personal shopper, eu preciso descobrir o porquê ele quer o personal shopper. Porque pode ser que ele nem precise de personal shopper. Pode ser que ele precise de outro serviço de vocês. Eu quero um personal shopper, mas na verdade meu problema é visagismo. Na verdade eu tô com um problema de que eu não sou vista no trabalho como uma pessoa séria. E aí você vai vender a seriedade no trabalho da pessoa. Você não vai vender nem o visagismo, nem o personal shopper, nem o closet clean, você não vai vender nada disso. Você vai vender a seriedade que a pessoa vai levar ao trabalho dela. A gente precisa entender exatamente qual é o problema do nosso cliente quando ele procura a gente. Eu procurei vocês porque eu acho que eu preciso de um personal shopper. Beleza, por que você acha que você precisa de um personal shopper? Eu preciso porque eu tô com a autoestima baixa, e aí meu marido não gosta mais de mim, e ele não me elogia mais e tal, e não sei o quê. Peraí, então você tem um outro problema que o personal shopper não vai resolver. Eu tenho algo que vai resolver o seu problema. Você não precisa nem saber o que é, eu vou resolver o seu problema. Vale tanto. A gente brinca que assim, o visagismo, ele tem um valor, ele tem um preço. Sei lá, é R$500 o visagismo. E autoestima? Qual o preço da autoestima? Não tem. Não tem. Verdade. Eu cobro o valor que eu quiser para entregar a autoestima. É verdade. Então é isso que a gente tenta transmitir de valor mesmo. Né? A diferença entre preço e valor. Cara, na boa, assim, falando bem honestamente, eu acho que vocês têm um baita produto na mão, assim, que gera um puta valor para essas pessoas, assim, porque a autoestima, ela é algo tão sensível e tão valoroso para todas as pessoas, assim, né? Que quando elas se percebem com autoestima baixa e chegam vocês, assim, de repente, e conseguem devolver aquilo para ela, isso é de um valor, cara, vocês transformam vidas, assim. Eu acho que é com essa pegada que vocês têm que trabalhar, sabe? Pensar mais, assim, menos na parte técnica e mais nessa parte de transformar as vidas, de resgatar isso das pessoas, de trazer essas pessoas de volta pro eixo, assim, sabe, confiança, enfim, isso tem um valor inestimável, eu acho, assim. Eu acho que, como você falou no começo, é muito mais um trabalho de psicologia, né, assim, que você faz e depois que você complementa com a parte técnica. Isso é mais um acessório, mas antes de tudo tem ali uma pessoa que está com um problema que o seu produto resolve, e ele é capaz de transformar essas vidas, é capaz de devolver para essas pessoas algo muito caro para elas. E, isso tem que brilhar o olho, isso tem que ser, sabe assim, a pegada de vocês mesmo. Pode ir. E tem uma coisa que você falou, né, da sua filha, não é mais processo de linguagem, por exemplo. As pessoas se sentem perdidas na fase que elas estão. Quando eu tinha tal idade, fazia tal coisa, eu era universitário, eu me vestia assim, eu me comportava assim, agora eu já trabalho, eu estou numa empresa, eu me visto da mesma forma, mas eu sei que não tem que ser assim. Então a gente precisa ir no mundo dessa pessoa, compreender que momento de vida ela está, onde ela quer chegar e trazer isso pra ela. Só que a gente não tá vendendo dessa forma, né? Vamos fazer o seu teste de estilo. Exatamente. Principalmente os homens, a gente faz consultoria para homens, só que é muito difícil eles conseguirem aderir, porque os homens não entendem muito o que é o teste de estilo. Eles não entendem o que é o teste de estilo, mas eles entendem o que é uma seriedade numa reunião. Sim, exatamente. Então, agora eu tô entendendo tudo. A gente tem um cliente que é anão mais pelo, e aí a gente presta essa consultoria para eles quase que full time. E aí eu brinco com as meninas lá, com as especialistas que vendem um produto. Falo, o que vocês vendem? A gente vende depilação definitiva. Não. Para um militar, vocês vendem depilação definitiva? Não. Vocês vendem menos injeção de saco do chefe dele. Porque o chefe do militar, ele passa um algodão no rosto, se fica um fiapo no seu rosto, ele toma cana. E aí, você não vende mais depilação definitiva. O que você vende é menos injeção de saco do seu superior. Então é isso que você vende. Eu queria me apegar a um detalhe técnico, que é a questão da persona de vocês. Persona é o meu cliente-alvo. É diferente de público-alvo, que eu pego um grupo de pessoas e segmento qual é o meu público-alvo. A persona é o meu cliente-alvo, é o meu cliente ideal. Eu entendo que hoje vocês atendem diversos tipos de pessoas,
mas é legal que a comunicação de vocês ela seja destinada para um cliente ideal. Quem é aquele cliente perfeito de vocês? Vocês criam um Ctrl-C, Ctrl-V daquele cliente de vocês e descobrem como é que ele quer que vocês se relacionem com ele. E aí a comunicação de vocês ela tem que partir desse princípio. Ao invés de eu querer me comunicar com 300 tipos de pessoas diferentes, eu preciso me comunicar com quem é o meu cliente ideal, aquela mulher ou aquele cara que não vai me pedir desconto, que vai aceitar o que eu falo e que vai gostar do meu produto no final. Que vai ser grato pelo que eu fiz. A gente tem até que a maior procura, que são mães que já trabalham e que já passaram um pouco dos 30, por aí. É o que mais procura. Sempre. Legal, Elas vão até pra reunião com os filhos e ficam falando, nossa, eu não me sinto mais tão bem, não sei o quê. Os homens pedem mais dicas online. Mostra isso, mas não fecham. São mais as mulheres e mães. E de repente, assim, você nichar o seu negócio, você pode se posicionar de uma maneira totalmente exclusiva. Por exemplo, você atender só mães, por exemplo. Você diminui um pouco o seu campo de atuação, mas você atua com muito mais qualidade e você consegue uma relevância muito maior para esse público. E aí você começa a entrar num ciclo muito automatizado. Assim. Você, por exemplo, todos os clientes que o Alan falou, achei legal. Porque de todos os clientes que vocês já fecharam, de repente, eu imagino que vocês tenham algum que não deu trabalho para fechar, não chorou desconto, a consultoria rolou que foi uma beleza. Justamente Ela viu o resultado que foi uma maravilha. Sim. Cara, não pediu desconto pra na hora, são as mães. Pega a característica dela, assim, e tenta. E a dor emocional dela. A dor emocional E dela. a mesma dela. E tenta focar na venda para pessoas com essa característica. Porque assim, a gente tem uma mania de não desistir de nenhum cliente. Né? A gente quer atender todo mundo. E a gente perde, pode reparar que eu vou falar aqui, isso não acontece. Vocês são bruxos. 80% do nosso tempo a gente está perdendo com quem não vai comprar da gente. Não, a gente tá perdendo tempão. E aí quando a gente pega uma pessoa dessa e coloca um cliente ideal e a gente começa a comunicar para outros que têm aquele perfil, ou seja, um cliente ideal de repente ele representa 20% da sua clientela toda, mas você vai começar a se comunicar para clientes que têm esse perfil. É aquele cara que não vai dar trabalho na hora de fechar, não vai chorar desconto, você vai conseguir prestar uma consultoria, ele teve uma dor emocional X que motivou ele a procurar vocês começam a desenhar uma persona que a gente fala, minha persona, dá um nomezinho para ela. Minha persona é a fulaninha, que é o nome da Patrícia, minha gata também. É a persona. Gente, é engraçado que isso a gente nem observou, mas realmente as pessoas que a gente conseguiu fechar até hoje têm o mesmo perfil. É isso. Então vocês têm uma persona já definida, gritando, querendo produto E a gente de fazendo vocês, produto. e vocês estão tentando vender para outra pessoa que não quer comprar. Exatamente. Eu falo o seguinte, você achou um caminho, deu certo, vai nele até o final. Fecha os olhos para os ouvidos para os Gente, é outros. incrível, são pessoas que a gente fala, olha, a gente calculou tantas horas, por exemplo, o personal home paga por hora. A gente calculou 4 horas, sei lá, deu R$700 na hora. Ela falou, tá bom. É isso. O resto eu vou transferir pra vocês aqui agora, que foi. Aí você vai na entrevista, você trabalha onde, você faz o quê, quais as páginas de Facebook que você frequenta, que você segue, os perfis de Instagram que você segue. De repente você começa a achar pessoas com a mesma característica ali, segmentação. As que não são mães procuram coloração, geralmente. As que são outros mães querem tudo. Vocês podem criar persona para cada produto de vocês, personas Isso é diferentes. interessante. Porque a gente, por exemplo, nós identificamos que não tem, dentre outras consultoras, a questão de valorização do homem, né? A gente identificou que os homens, eles procuram, mas procuram no secreto. Eles não demonstram que eles precisam de E não tem ajuda. material na internet. Não tem material na internet, não tem nada. Então, a gente está criando o Legal, nosso próprio ótimo, material legal. para os homens. Vocês estão se posicionando nesse nicho, legal. A gente se Só vê que é uma dificuldade ainda, porque eu acho que o homem, ele vai ter mais dificuldade para se abrir com a gente. Sim. Talvez, eu fico pensando mesmo se a gente tem que investir nesse público masculino, que é uma coisa que a gente tem vontade de ajudar, Entendi. mas eu não sei se é uma coisa que vai dar retorno, É. porque um homem, eu acho que ele vai olhar para outro homem e ali ele vai se identificar, mas olhar para duas mulheres e falar, eu não me sinto bem, acho que ele não vai. Eu recomendaria vocês seguir um caminho que já deu certo, que é tipo, onde vocês conseguem mais fechamento, que esse público que vocês falaram são as mães, né? E fomentar esse caminho para vocês gerarem uma receita recorrente, assim, algo que vocês consigam vender em grande escala,
fazer uma base financeira mesmo, para depois vocês pensarem em investir em outros nichos. Nossa, mas é isso mesmo, a gente já tem Pra poder arriscar, porque é um risco, que pode dar muito. Se der certo, puta, vocês arrebentaram, só tem vocês no mercado. Agora, se der errado, pô, eu tenho caixa pra dar errado? Ah, não tenho, eu não posso dar errado porque eu não tenho caixa pra isso. Aí é realmente uma decisão que vocês têm que olhar pro negócio de vocês e tomar essa decisão. E a gente atendeu até mulheres grávidas que vão vir a ser mães. E elas queriam naquele momento. A gente falava, não, é melhor depois. Ela, não, eu quero agora. Se precisar, Se precisar, eu vou fazer depois de novo. Virou venda recorrente. Acho que uma última coisa que a gente talvez deixe para aprofundar numa próxima é a questão da venda recorrente. Hoje um cliente compra de vocês hoje e talvez ele vire as costas e nunca mais compre de vocês. Como é que eu faço para esse cliente comprar de mim sempre e de uma forma rotativa? Pô, eu sei que eu tenho X clientes que compram de mim a cada 4 meses ou a cada 3 meses. Ou a cada 2, ou mensalmente, ele me paga uma mensalidade. Como a gente faz isso? A gente tem que deixar isso para uma próxima. Que pena. Eu queria que vocês vendessem agora a gente dentro da venda e do marketing a gente tem uma técnica que a gente chama de pitch. Vocês têm que vender o produto de vocês em 45 segundos. Aproveitem e vendam o produto de vocês em 45 segundos. Agora pra câmera. É sério? É sério. Divulguem. Então, gente. Temos autoestima. Autoestima, utilização do tempo, Qualidade. Autoconhecimento, Verdade. qualidade de vida. Qualidade de vida. É isso. É isso. Não, é mais do que isso, mas a gente tem que pensar melhor. Gente, esse é o Seu Bem Estilo. Esse foi o segundo programa. E essa é a conexão. Beleza. Quem quiser se inscrever para participar, clica aí no formulário em algum lugar dessa página e a gente vai bater esse papo aí de 20 minutos, meia hora, para a gente ajudar vocês também no direcionamento do marketing e venda de vocês, beleza? Um abraço e até a próxima. Obrigado, meninas! Obrigada.